tempo, ano e meio, 2 anos, espero que isso não aconteça. E, portanto, o que é que eu proponho? Eu proponho um compromisso entre todas as forças políticas, independentemente de quem está no governo, para encontrarmos soluções para garantir saúde e tempo e horas para os portugueses. Deixe-me pegar nesse ponto, porque eu já disse a André Ventura, e vale, obviamente, okay, vamos falar mais à frente. Nós vamos desenvolver, mas a questão política substantiva, e essa expressão também é até repetido, se os portugueses não tiverem saúde e tempo e horas, que é o que o senhor quer, o que é que acontece da parte do Presidente da República? Sim, mas vamos ver, eu não venho para dizer o que é que acontece se não acontecer. Eu venho para ajudar a fazer. E daquilo que depende de mim é para fazer mesmo. É inaceitável o que se passa com a saúde em Portugal. Os tempos de espera para ter uma consulta, para ter uma cirurgia, o que se passa aos fins de semana para saber quais são as urgências que estão abertas, pessoas que morrem por falta de socorro e de emergência. Isto não pode acontecer. Eu vi durante a campanha eleitoral pessoas, sobretudo idosos, que chegaram junto de mim e diziam: Sr. Doutor, eu já tenho medo de adoecer. Ora, isto não pode acontecer no nosso país. Portanto, o que é necessário? Que a política encontre soluções. E essas têm que ser soluções duradouras para que os portugueses tenham saúde a tempo e horas. É esta a minha decisão. É esta a minha ação. O senhor fala em passar de uma política de ruído a uma política de factos, mas se for preciso ruído também o fará? Não, vamos lá ver. Eu venho para cooperar e, portanto, todas as quintas-feiras o Primeiro-Ministro vai a Belém para reunir comigo, se merecer a confiança dos portugueses. E é aí que as exigências se fazem. Há ruído a mais na vida política portuguesa. Há um passa-culpas, uma cultura de passa-culpas. Há protesto. Há pessoas que só sabem canalizar esse protesto e não encontram soluções. Ora, eu quero ser um Presidente da República das soluções para que os portugueses tenham uma vida melhor e uma vida digna. Vamos à questão das leis laborais que se integra nesta questão da relação... É possível interromper? Isto é possível. A réplica é só para dizer, mais uma vez ficou claro, e era isto que eu espero que o país perceba. O Dr. António José Seguro conseguiu falar durante 2 minutos e 36 sem dizer uma única coisa. Uma única coisa, desculpe, Dr. António José Seguro, não pode fazer o seu caminho para a presidência sem dizer generalidades. Perguntaram-lhe, até lhe disseram que íamos falar de saúde mais à frente, mas repare, disse que queria juntar todos e reunir à quinta-feira com o Primeiro-Ministro. Deixa-me dizer uma coisa, isso acontece sempre, seja o Sr. Presidente da República, ou eu, ou outro qualquer. Está indignado com o que está a acontecer. Quais são as soluções que tem? Não tem nenhumas. O que é preciso que o país saiba é que não pensa nada sobre nada. Não tem uma única solução para a saúde, não tem uma única solução para a habitação, não tem uma única solução para a justiça. Disse assim, idosos aproximam-se de mim e dizem-me, eu tenho medo de estar doente. É verdade, dizem-nos aos dois. A diferença é que eu tenho mais de 30 propostas sobre a saúde, tentadas, às vezes rejeitadas, e já vai poder falar delas, André Ventura. E o António José Seguro consegue passar 2 minutos sem dizer nada. Sem dizer nada. É muito simples. Eu percebo qual é a técnica do Dr. André Ventura. É dizer que eu não digo nada. Mas depois, dá-me licença. Não diz. E depois diverge, não é? Mesmo e até coloca na minha boca coisas que eu não digo. Dou-lhe um exemplo muito concreto. Neste momento, nós temos, nos hospitais portugueses, 2.850 pessoas que têm alta clínica, mas por diversas razões não saem do hospital. Não têm a casa? Não têm casa, pessoas não vão buscar, não têm retaguarda. Precisamos designadamente, há 2.100 que aguardam lugar nas unidades de cuidados continuados. E há 750 que aguardam a colocação em lares. Não há resposta. Portanto, tem que haver uma resposta social para esta situação. Porque isso vai libertar camas e vai facilitar os internamentos nos hospitais. Qual é a resposta? Vai facilitar. Então tem que se resolver, tem que haver mais unidades. De qualquer maneira, tem aqui um exemplo concreto. Tem que se resolver. Há de se resolver depois para a frente. Dr. André é um exemplo que não tem ideias Dr. André Ventura, o senhor pode repetir isso até ao final do debate. Não há absolutamente problema, absolutamente. Agora percebes o que eu lhe quero dizer é isso. Segundo, é necessário atrair e fixar os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Seguro, eu garanto que o senhor falará do pacto que quer, do plano que quer existir ao governo. Só quero, e, portanto... Vamos lá ver, eu venho para este debate para falar sobre o país. Muito bem, vamos ao país. Com factos e apresentar soluções. Vamos a uma questão muito concreta neste plano da relação com o governo, que terá de ter o próximo Presidente da República, a questão das leis laborais. António José Seguro, começa por si agora, assumiu que tenderia a votar as alterações tal como estão, mas valorizou também a hipótese de um entendimento ao nível da concertação. Eu queria colocar uma questão muito concreta. Se houver um acordo ao nível da concertação, o senhor promulgará, em princípio, e se a validação ou a votação for uma aprovação apenas em sede parlamentar, o senhor tenderá a chumbar a isto? Vamos lá ver. Depende daquilo que chegar a Belém. Qual é o decreto que chega a Belém? Eu fui muito claro. Se chegar o decreto inicial do governo, eu votarei politicamente, porque não resolve nenhum problema, pelo contrário, vem criar mais instabilidade social.
E, designadamente, há questões como o alargamento dos períodos de contrato a termo, o outsourcing imediato sem ter um tempo de espera para áreas em que houve despedimentos coletivos, o banco de horas individual, a reintegração de trabalhadores despedidos injustamente, mesmo quando há uma decisão do Tribunal. São matérias que precisam de ser resolvidas e que estão nesta proposta de revisão laboral. Portanto, aquilo que eu considero é que se ela chegar como está, eu votarei politicamente. Mas tenho a expectativa de que haja evolução e que haja diálogo. E tanto quanto sei, esta semana estão a decorrer reuniões nesse sentido. Isso é positivo. E que haja diálogo entre as partes, os representantes dos trabalhadores, representantes dos empresários e da parte do Governo. Mas agora, eu como Presidente da República, o que é que eu gostaria de ter? Que o debate que ocorresse na concertação social fosse um debate que tivesse a ver com o futuro da nossa economia. A nossa economia precisa de competitividade. Há alguma proposta nesse sentido? A nossa economia precisa que empresas sejam mais produtivas para remunerar melhor os salários, para que haja salários melhores. Há alguma proposta neste sentido? E depois aquela coisa que para mim é inaceitável. Não viu até agora essas propostas? Que é a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Eu não percebo porque é que há empresas que fazem discriminação salarial entre homens e mulheres. Tem que haver uma resposta para isto e, sobretudo, temos que acabar com isto. Uma questão, havendo a possibilidade e o entendimento da concertação, mesmo que só com o GT, o senhor estará mais perto de promulgar, é isso? Vamos lá ver, um acordo de... Sim, claro. E uma aprovação... Mas quer dizer, mas vai depender, aquilo que eu digo é, a minha posição de princípio é esta. E eu não pronuncio... O senhor colocou muitas reservas àquele que é o articulado em cima da mesa. Eu pronuncio-me sobre factos. Esse que é o papel do Presidente da República. E, portanto, a posição é muito clara. Se é a proposta inicial, votarei politicamente. Tenho expectativa que haja evolução e que haja diálogo entre todos os parceiros. E olharei para o decreto final. Agora, eu gostava de ver uma discussão na base daquilo que lhe disse, uma discussão voltada para o futuro. Não há uma discussão em Portugal sobre as implicações e as vantagens e as oportunidades da introdução da inteligência artificial nas nossas empresas, da robótica. É isso que cria empregos mais qualificados. Muito bem, já ficou claro o seu ponto, André Ventura. Sobre o mesmo tema, a sua posição tem evoluído, eu diria que gradualmente se tornou mais crítica e chegou àquela expressão de um bar aberto a despedimentos e até posso citar uma frase sua que disse: o Governo optou por uma linha liberal que dá a ideia de que quem trabalha pode ser despedido a qualquer altura, que vai perder direitos e só interessa verdadeiramente quem manda. Isto podia ser dito por um socialista. Sim, podia ser dito por qualquer pessoa que não queira que o mercado em Portugal seja selvagem, sobretudo para aqueles que têm já salários magros, têm salários muito baixos e não conseguem pagar as suas casas, não conseguem pagar as suas despesas, e esta revisão laboral vai no sentido não de melhorar as qualificações, não de fazer uma coisa que há muito tempo se devia fazer, que é valorizar mais o trabalho em vez dos subsídios. Continuamos a ter em Portugal uma valorização brutal de quem não quer fazer nada, de subsídios, em vez de valorizar o salário, em vez de valorizar a competitividade. E estou de acordo também, a questão de diferenças salariais entre homens e mulheres tem que ser resolvida, as questões da modernização e da flexibilidade laboral também. Porém, mais uma vez, se vê duas coisas, que o Dr. António José Seguro não tem nenhuma ideia de facto sobre isto, mas até nos governos em que participou foi quando se acentuou mais a diferença salarial entre homens e mulheres. E, portanto, eu pergunto ao Dr. António José Seguro se só se começou a lembrar destas coisas agora, porque quer dizer, tem um passado todo ele, foi membro de vários governos, foi deputado na Assembleia da República, não se conhece nunca uma proposta que tenha feito para reduzir as diferenças salariais entre homem e mulher, para tornar o mercado de trabalho mais competitivo, para garantir que as pessoas que trabalham por turnos ou com horas extraordinárias verdadeiramente são compensadas. Eu nestas coisas não vejo a questão como direita e esquerda. Eu acho que nós temos que ter uma economia competitiva e forte e por isso nós precisamos também que os nossos empresários, sobretudo os pequenos e médios, tenham uma legislação laboral que não seja sovietizada, que não seja um bloqueio. Precisamos de uma legislação laboral que seja moderna, mas isso não pode significar, como usou a expressão e bem, um bar aberto nem de despedimentos, nem de precariedade, porque nós já temos muita... Que é o que temos em cima da mesa, André Ventura. Na minha perspectiva, sim, mas eu, ao contrário de António José Seguro, digo exatamente em quem e o que é que tinha que ser melhorado. E eu queria que dissesse exatamente se, seja na instância presidencial, eventual, seja na instância parlamentar, travará a reforma tal como ela está. Nós estamos à vontade, porque eu disponibilizei-me logo no início do verão, enquanto líder do maior partido da oposição no Parlamento, para encetar um diálogo que pudesse chegar à resolução, que não aconteceu por vontade do Governo. O Governo quis seguir este caminho e, portanto, tal como está, não está bem. Quer dizer, nós já temos nós já temos um país em que o salário médio está muito longe, muitíssimo longe da média da União Europeia. Se vamos criar ainda quem trabalha em Portugal, sejam funcionários públicos, seja funcionários do setor privado, se vamos dar uma ideia de mais precariedade, se vamos dar uma ideia de instabilidade e de dificuldades a quem trabalha por turnos, a quem trabalha quem faz horas extraordinárias, nós
nós estamos a dar um mau sinal ao país. E o que eu digo é, esta revisão laboral podia ter sido feita de maneira completamente diferente. Há uma coisa que concordo com o Dr. António José Seguro. A concertação social podia ter ido muito mais longe. Mas antes disso, o trabalho do Governo com os partidos devia ter ido muito mais longe e não foi. Deixe-me só colocar uma última questão. António José Seguro, tem que ser rápido, telegráfico, por favor. O senhor desafiou André Ventura a dizer se votava ou não contra esta reforma. Está esclarecido em relação a isso? Não, absolutamente nada. Mas eu já disse, então eu vou-lhe dizer aqui com clareza, se mantiver tal como está, eu procurarei que o Governo mude, eu acho que nós devemos ter pontes e não bloqueios, acho que devemos trabalhar para isso, mas se o Governo insistir em fazê-lo... Não conta com o voto do Chega. A diferença é esta, eu estou à vontade porque o Chega já deu mostras e exemplos na Assembleia da República de quando tem que chumbar, chumba. Quando tem que fazer acordos, faz. Fechando o tema, e portanto, se chegar assim, não passará. Por estas razões que digo, e digo-lhe mais, não temos tempo agora para isso, mas ao contrário do Dr. António José Seguro, eu consegui-lhe dizer aqui 20 tópicos que era preciso mudar nesta revisão laboral, porque eu sei do que é que estou a falar e acho que muitas vezes o meu adversário não sabe, francamente. Vamos olhar um pouco mais em detalhe para a questão dos poderes dos presidentes. Há diferenças entre ambos em relação ao que entendem que devem ser os poderes do Presidente da República. O António José Seguro entende que a função de Presidente é, no essencial, fazer cumprir a Constituição. André Ventura quer um reforço dos poderes presidenciais e, para isso, quer alterar a Constituição. António José Seguro, há ou não necessidade de mexer nos poderes atribuídos ao Presidente, no sentido de reforçar, como entende André Ventura? Na minha opinião, não. Eu serei um Presidente da República que cumprirá a atual Constituição, aliás, vou jurar sobre ela, se merecer a confiança dos portugueses, e não considero que haja necessidade de alterar o sistema de governo em Portugal e de dar mais poderes ao Presidente da República. O que é necessário é que o Presidente da República seja mais exigente com os resultados da governação. E isso é aquilo que eu farei como Presidente. Portanto, não faria sentido para si um regime com um pendor mais presidencialista, com uma intervenção mais direta na governação? Absolutamente nenhum. Nem para assegurar estabilidade governativa, por exemplo? Vamos lá ver, a estabilidade governativa assegura-se. Nós tivemos até 2019, 32 anos, em que a estabilidade governativa teve praticamente assegurada. Isto é, os ciclos eleitorais eram de 4 em 4 anos. Só a partir de 2019 é que nós passámos a ter instabilidade política. E, portanto, essa instabilidade política passou para ciclos de governação muito mais curtos. O papel do Presidente da República é garantir essa estabilidade. Eu serei um fator de estabilidade e de garantir essa estabilidade. Mas não é para manter tudo na mesma. Para mim, a estabilidade não é um fim em si mesmo. A estabilidade é um meio para garantir que a governação consegue executar as suas políticas para melhorar a vida das pessoas. É esse o meu objetivo. André Ventura tem dito em várias ocasiões que quer ser Presidente para dar um murro na mesa, no sistema político, para ser o condutor do país, para acabar com a corrupção, com a roubalheira, a imigração ilegal, prender criminosos, só para citar algumas das suas ideias. O senhor defende um reforço dos poderes do Presidente até onde? Para se substituir à Justiça, aos tribunais, à Polícia? Era isso que lhe queria dizer. É errado dizer que eu defendo uma revisão dos poderes da Constituição por causa dos poderes presidenciais. Não tem a ver com isso. Eu defendo sim uma revisão constitucional. Eu disse que também não, por isto. Mas não é por isso. Não é por isso que defendo uma revisão constitucional. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo porque é que defendo uma revisão constitucional. Nós tivemos há 2 dias a notícia de que as subvenções vitalícias dos políticos e dos antigos titulares de cargos públicos estavam agora num caso de escândalo ainda maior. Havia uns que não tinham uma pensão vitalícia e tinham 2. Alguns deles, há um dos casos em que o indivíduo está preso e está a receber subvenções vitalícias. Eu não sei se o Dr. António José Seguro sabe quanto é que é a pensão mínima em Portugal, a pensão de velhice, mas olhar para os valores destas pensões vitalícias e ver quanto é que se paga, pouco mais de 280 euros, a idosos que trabalharam a vida toda, exige infelizmente uma mudança da Constituição. Qual é a diferença para o António José Seguro? É que eu comprometo-me com as coisas. É que eu digo isto está errado e nós não conseguimos mudar isto sem mudar a Constituição. E temos até já decisões do Tribunal Constitucional nesse sentido. Por isso, se queremos acabar com as pensões, com as subvenções vitalícias daqueles que já as tinham beneficiado antes da mudança do regime, temos que mudar a Constituição. Então deixa-me colocar aqui a questão de outra outro exemplo. O enriquecimento ilícito. Já várias vezes procurámos criminalizar-nos junto com a lei o enriquecimento ilícito de titulares de cargos políticos. O Tribunal Constitucional entendeu que, face à Constituição que temos, isso não é aceitável. Então, temos que mudar a Constituição. Última ideia e última clareza de onde é preciso mudar a Constituição. As nomeações. Nós temos uma Constituição dos anos 70 em que as nomeações para altos cargos do Estado, não só da Justiça, mas de outros, são nomeados ainda com uma função partidária. Por isso, não é possível dizer que quer manter exatamente a Constituição como está e quer mudar alguma coisa. Mais vale António José Seguro dizer a verdade. Não quer mudar nada. Quer manter tudo igual. Então vamos ouvir António José Seguro sobre esta questão, a questão da revisão da Constituição. Recorda-se a pergunta que colocou ao meu adversário?
Era sobre os poderes presidenciais. Vejam onde é que ele fugiu, onde é que já foi. Era sobre os poderes presidenciais não disse absolutamente nada. Em relação... Não acho que seja necessário. Agora é a minha vez. Não estou-lhe a esclarecer, não acho que seja necessário. Agora é a minha vez. Quer dizer, mudou de opinião, mais uma vez. Está sempre a mudar de opinião. Não, está enganado. Por isso é que gostava de tantos debates. Mas ao menos tenho opinião. Debate para cada opinião. Agora, devo dizer-lhe o seguinte. Revisão constitucional, sim ou não? Em relação... Revisão constitucional. Não há necessidade de rever a nossa Constituição. Mesmo nestas medidas, nestas questões mais cirúrgicas, mudanças mais cirúrgicas. Na questão do enriquecimento ilícito, há aqui uma teimosia do Parlamento que já vem desde 2011. Eu serei sempre contra que se prenda um português sem se provar que ele é culpado e cometeu um crime. E o enriquecimento ilícito, proposto pelo Dr. André Ventura, faz uma alteração do ónus da prova. É por isso que ele será sempre chumbado no Tribunal Constitucional. Como é que é um princípio civilizacional? Mas há maneira de resolver este assunto. Como é que é a maneira de resolver este assunto? É da seguinte forma. Vou-lhe perguntar se está de acordo. Considera que devemos criminalizar declarações falsas ou ausência de declarações sobre rendimentos e património dos políticos e de altos cargos públicos? Sim ou não? Claro. Sim, não é? Segundo, congelar a favor do Estado os rendimentos e património sem justificação e avançar com a investigação criminal pelo Ministério Público? Há situações e situações. Hesitou. Não foi capaz de dizer. Pois vai, eu apresentei um projeto de lei em 2011 de enriquecimento injustificado, que era constitucional, e sabe o que é que o Parlamento fez? Chumbou. E desde então perderam-se 15 anos, quando se podia combater a corrupção. Sim, mas já lá está há 6 anos. Já lá está há 6 anos e não o retomou. Não retomei, desculpa, falsidades é que não. Nós já apresentámos vários projetos para criminalizar o enriquecimento ilícito, chumbados pelo seu partido. Viram a diferença? Chumbados pelo seu partido. Eu estou-lhe a falar o enriquecimento ilícito. À sua maneira, à sua moda. À sua moda, não é? Eu ouço com atenção, não há problema absolutamente. Também não se faz também no debate. Não é? É apenas uma cortesia democrática. Não é Miss Portugal, não é? É uma cortesia democrática. Pode debater, não é? E também não baixarei o nível do nosso debate. Aquilo que eu lhe quero dizer é uma coisa muito simples. O enriquecimento ilícito, porque prevê a inversão do ónus da prova, será sempre chumbado, e bem, pelo Tribunal Constitucional. A nossa Constituição não permite que um cidadão português seja preso sem que tenha sido apresentada uma prova do seu crime. Mas eu apresento uma alternativa. E aquilo que eu lhe estou a sugerir é que o senhor, como líder partidário, a possa apresentar no Parlamento português. Ou seja, é possível fazer mudanças sem mexer no texto constitucional? É esse o seu ponto? Um dos problemas do nosso regime é que fala-se do problema, fala-se em algumas soluções, mas depois as soluções que verdadeiramente podem ajudar a acabar com o problema não são tomadas, não são apresentadas, não são aprovadas. E nós temos que mudar muito do nosso sistema e da nossa cultura política. É preciso que haja responsabilidade dos atores políticos. E neste combate à corrupção, nós temos que ser inflexíveis nesse combate. Essa é uma das causas da minha vida. Foi por isso que em 2007, na reforma do Parlamento, sob proposta minha, passou a ser de divulgação pública a declaração de interesses dos deputados. Foi por isso que em 2009 eu votei sozinho contra a alteração da lei de financiamento dos partidos políticos que permitia a entrada de mais dinheiro vivo nos partidos e nas campanhas eleitorais. Portanto, eu tenho uma história que fala por mim. E relativamente às subvenções, não precisa de alterar nenhuma Constituição. Não, desculpa, as subvenções acabaram, como sabe, no ano de 2005, se não me falha a memória. Alguns estão a receber, mas não é o meu caso. Não estou a falar de si. Eu quero dizer, eu quando saí do Parlamento há 11 anos, para a minha vida privada, eu podia ter pedido essa subvenção. Se calhar, por contas por baixo, teria recebido 300 mil euros. Sabe quanto é que recebi? Zero. Mas acha... Zero. Agora vai-me ouvir. Zero. Porquê? Porque enquanto eu tiver cérebro para trabalhar e mãos para trabalhar, eu continuarei a fazê-lo. Foi isso que eu fiz durante 11 anos. Fui à minha vida. Posso responder-lhe agora? Fui investir no meu pequeno concelho, que é um dos territórios mais pobres do nosso país. Fui dar aulas. Fui à minha vida. E agora senti este apelo e esta convicção de que posso servir o meu país. Posso responder? É por isso que aqui estou. Okay. Dr. António José Seguro, vamos lá ver se nos entendemos, que eu acho que isto é uma coisa importante. Eu já apresentei, e o Chega também, várias propostas para criminalizar o enriquecimento ilícito chumbadas pelo seu partido. Não estão de acordo porque querem uma proposta que basicamente não resolva nada, que ponha só uma espécie de falsidade documental sobre os crimes, em vez de ser o aumento do património. Essa é a verdade. Mas vamos lá ver se nos entendemos nisto. Acha bem que Armando Vara esteja a receber 2 pensões vitalícias do Estado?
Acha que isto faz sentido algum? Um homem que nos roubou estar a receber pensões... Desculpe lá, agora tenho que ouvir também. Acha que faz sentido que José Sócrates esteja a receber pensões? Eu sei que disse que estava junto com ele e que estavam unidos com ele e que caminhavam juntos. Sim, honro-me muito de todo o passado de José Sócrates e do Partido Socialista. É tão ridículo. Mas já lá vamos. Ora, o Dr. António José Seguro não pode fugir a esta questão. Se nós quisermos acabar com as subvenções vitalícias àqueles que as estão a receber, como Armando Vara, que não me parece fazer sentido nenhum num país em que pessoas a receber 300 euros, haja alguns que são verdadeiros ladrões a receber 3 mil e 4 mil e 5 mil. Ora, para isso temos que mudar a Constituição para permitir esta retroatividade. Sabe isso? Eu também sei. E, portanto, é preciso mudar a Constituição. Como sabe, não finja que está a olhar para mim como se fosse a primeira vez que lhe estamos a falar deste assunto. Como sabe que para mudar algumas... Não é mesmo a primeira vez que estamos a falar deste assunto. Como sabe que para mudar nomeações para os altos cargos do Estado, e acho que também defendo isso, porque já ouvi falar sobre isso, devemos despartidarizar a administração pública, a justiça, a banca, etc. Então temos que mudar a Constituição, porque algumas destas nomeações estão na Constituição. E, portanto, não me diga, não nos faça de parvos, que é isso que eu acho que não é correto. Dizer que quer fazer estas coisas, mas não quer mudar a Constituição. Eu percebo que para agradar aos seus amigos de esquerda tem que dizer que não quer mexer na Constituição. Mas responda-me pelo menos a isto. Para mudar isto, as nomeações no aparelho do Estado e as nomeações partidarizadas. E para concluir, é preciso ou não assunto, mudar a Constituição? Responder? É isso que eu lhe pergunto, se é preciso ou não. Em primeiro lugar, eu considero que não é necessário nós fazermos uma revisão da Constituição e que os assuntos fundamentais do país não se resolvem, não é porque seja necessário resolver a Constituição, porque ela não é aplicada e não é executada, a começar pela saúde. Isso é outra coisa. Segundo, em relação às nomeações, quero dizer-lhe com muita clareza, comigo não há nomeações partidárias. Então temos que acabar com isso. Quero-lhe dizer, com muita clareza, eu não preciso de rever a Constituição. Mas é preciso. Aliás, serei muito transparente nas minhas nomeações, a começar na minha Casa Civil. Mas, António José, muito transparente para os outros, porque não basta a sua casa. E sabe porque é que serei transparente? Porque a transparência é um fator de credibilidade das instituições e da nossa democracia que eu quero defender. Com certeza. Mas está a ver, não consegue comprometer-se com nada. Acabei de me comprometer. Dr. António José Seguro, desculpe lá, eu fiz duas perguntas muito concretas. Está ou não de acordo que é preciso mudar as nomeações, no caso, da banca, da justiça, etc. Como sabe, porque sabe... Mas, senhor, então, para terminarmos, o Banco Central, as nomeações na justiça, acha que faz sentido? André Ventura, por aí... Não, mas acha que faz sentido que o Primeiro-Ministro indique um procurador que o vai investigar a ele? Mas qual é a sua solução alternativa? A solução alternativa é mudarmos a Constituição para garantir que estas entidades terão mais capacidade de decisão por si próprias. Mas mudar em que sentido? E não deixarem de ser influenciadas pelo Parlamento e pelos partidos. Qual é a norma André Ventura, concreta? António José Seguro... É preciso que eu lhe diga as normas todas. Não quero que me diga o artigo, quero que me diga qual é... Eu vou-lhe dar exemplos então. Eu dou-lhe exemplos. Nomeações para o Tribunal Constitucional. Não deviam ser os partidos a Vamos ao Procurador. Meus senhores, uma pergunta muito concreta, precisamente sobre o Procurador. O Procurador-Geral da República é proposto pelo Primeiro-Ministro ao Presidente da República. Acha certo? Portanto, ele é nomeado pelo Presidente da República. Correto? Acho correto. Acha correto? E eu quero lhe perguntar qual é a solução alternativa. Olha, são duas soluções alternativas. Nunca devia ser, e já temos um exemplo na nossa história, do que é que acontece quando um Primeiro-Ministro indica um Procurador. Tivemos o caso que conhece bem do José Sócrates. Qual é a solução alternativa? Eu vou-lhe dar a solução alternativa. Que nomeou um Procurador ou indicou um Procurador para o proteger. Qual é a solução alternativa? A solução alternativa é a capacidade da Justiça ter mais autodeterminação. Qual é a alternativa para a nomeação do Procurador-Geral da República? Por exemplo, dentro da Corporação do Ministério Público ser escolhido por eles. Uma corporação. Por exemplo. Olha, eu preferia do que ser os políticos a decidir. Eu preferia do que ser os políticos a decidir. E vou-lhe dar ainda outro exemplo. O Tribunal Constitucional. Sabe porquê é que estamos como estamos? Se calhar porque os partidos nos últimos 50 anos fizeram das instituições em Portugal bar aberto, que foi a pôr lá os amigos todos e o seu partido também, e enquanto lá estava também, a distribuir a sua malta toda pela administração pública e pela administração do Estado. É isso que é errado e é isso. Não vou deixar esta questão. Para equilibrar o tempo, precisamente para terminar. Pergunto-lhe, uma nomeação corporativa do Procurador-Geral da República, a quem é que ele responde? A quem é que responde? Responde se calhar mais facilmente do que ao Governo. Ao Governo é que não deve responder. Está a ver a sua impreparação? Está a ver a sua impreparação para Presidente da República? Eu acho que é o contrário. Responder ao Primeiro-Ministro é que não deve ser. Não, ele não responde ao Primeiro-Ministro. Responder ao Primeiro-Ministro é que não deve ser. Responder a políticos é que não deve ser. O Ministério Público tem a sua estrutura e o Procurador-Geral da República, sempre que o Presidente da República o convocar, naturalmente que ele deve dar explicações, não sobre processos em concreto, isso era o que mais faltava, mas sobre o funcionamento da Justiça. E eu farei isso logo.
nos primeiros dias, se tomar posse como Presidente da República, se merecer a confiança. Já ficou Sabe claro. porquê? Porque quer verdadeiramente mudar a justiça do nosso país. Não, está enganado. Está enganado. E manter tudo igual. Sabe uma Ficou claro, Sabe uma coisa, claro, Dr. André Ventura? Ainda o irei, ainda o verei a fazer declarações a dizer enganei-me naquele debate. Peço desculpa, o Presidente está a fazer as coisas que disse. Olha, mas também digo uma coisa, prefiro enganar-me e abanar o país do que deixar tudo na mesma como deixou António José. Não, está enganado. Que é um tema também que vos divide e no qual têm convicções muito fortes. A saúde é um dos principais pilares do Estado Social e, apesar de ter o maior orçamento, debate-se, como sabemos, com falta de médicos no SNS, com urgências encerradas, com pessoas em listas de espera, André Ventura. O senhor diz que obrigaria o Governo, a expressão é sua, a ter um plano concreto para resolver estes problemas. Enquanto Presidente, que meios e que condições é que tem ao seu dispor para impor a sua vontade ao Governo? Eu acho que o primeiro meio que tem que ser usado, é por isso que é o chefe de Estado, é o chefe, é o mais alto magistrado da nação e deve primeiro sinalizar que o rumo que está a seguir está a ser errado. Quando o Partido Socialista, o partido que apoia o meu adversário, acabou a governação, nós tínhamos 1.300.000 pessoas sem médico de família. Tínhamos, no primeiro semestre de 2024, portanto, quando sai António Costa, 206.000 pessoas à espera de cirurgia e tínhamos falta de medicamentos em 94% dos hospitais. 94% dos hospitais. Isto é o legado do partido que apoia o meu adversário e que deixou na governação na matéria de saúde. Pergunto-me como é que é possível sequer acreditarmos que António José Seguro vai fazer alguma exigência em matéria de saúde, porque o Governo vai-lhe sempre responder: António José Seguro, tenha vergonha na cara, quer dizer, o seu partido deixou isto como deixou, os seus amigos deixaram isto como deixaram, não pode falar de saúde. É diferente. Porque eu tenho sido, desde o início, não só como líder partidário, como depois líder da oposição, exigente do Governo nesta matéria. Dizendo isto, o Governo tem toda a legitimidade para apresentar planos, é eleito para isso. O Governo já apresentou um plano de emergência, que era em 60 dias, 60%, 55% das coisas ficaram por cumprir. 2 anos depois. O Governo disse que, ao menos em 2 coisas fundamentais, ia fazer diferente do que o partido que apoia o meu adversário, que era médico de família, haver médico de família para todos. Estamos com 1.700.000 pessoas sem médico de família. 1.700.000 pessoas. Sobretudo nas grandes áreas metropolitanas. É o resultado de PS e PSD, nomeadamente, em terem permitido que a imigração se tenha descontrolado e entrado toda a gente sem qualquer controle. Dois. Acho que se nós não formos exigentes com o Governo nesta matéria, nós não vamos conseguir fazer nenhuma mudança. E eu vou-lhe dar só um exemplo do que um Presidente pode fazer e que eu faria. Eu nunca aceitaria nenhuma medida do Governo, nenhuma promulgação de lei que, em vez de resolver estes problemas que acabei de enunciar, foi criar a direção executiva do SNS. Eu percebo PS e PSD queiram sempre pôr mais jobs, mais boys nos jobs. Mas a direção executiva do SNS é uma inutilidade. É uma inutilidade, não serve para nada. É um exemplo de como o Presidente da República pode dizer: meus senhores, nós temos que fazer melhor na saúde, não é desbaratar mais dinheiro na saúde. Acho que António José Seguro não tem legitimidade para falar sobre isso. Ou seja, o poder da palavra. O poder da palavra, mas também da exigência de responsabilidade. Portanto, um plano concreto à Ministra da Saúde. Não é? O que o senhor quer. António José Seguro tem falado num pacto para a saúde entre os partidos. E o que lhe pergunto é o que é que um pacto entre os partidos para esta área muda concretamente na vida de quem hoje não tem um médico de família, de quem encontra urgências fechadas ou está há meses numa lista de espera? Bem, em primeiro lugar, eu quero clarificar que eu não represento aqui ninguém, nem nenhum partido, a não ser eu próprio. Isto é uma eleição presidencial e eu concorro para ser Presidente da República de todos os portugueses. Eu percebo que o Dr. André Ventura, como líder partidário, esteja a fazer desta campanha eleitoral uma eleição das primárias à direita, daquilo que entende ou que possa concorrer com o Primeiro-Ministro. Mas quero lhe dizer, já lhe disse isso no nosso primeiro debate, o senhor está na eleição errada. Isto não é um debate parlamentar. Quem tem o poder executivo em Portugal, é o Governo, não é o Presidente da República. Portanto, não misture. Segundo lugar, eu há 11 anos que estou na minha vida privada e voltei agora. Segunda questão, que tem a ver com o que é que o pacto da saúde muda na vida destas pessoas? É muito simples. Enquanto o Dr. André Ventura fala num plano que vai exigir ao Governo um plano concreto, quer dizer, o Governo, o que é que vai responder ao Dr. André Ventura? Coisa diferente é um Presidente da República exigir aos partidos políticos todos, incluindo o Governo, uma solução de compromisso que seja duradoura. Por exemplo? Porquê? Porque nós temos, volto a insistir nisso, nós temos governos com um período de governação muito curta.
Depois vem um governo, muda o que o governo anterior fez. Depois diz que a culpa é do interior. Esta cultura de passa-culpas, que aliás também já aqui assistimos. Nós temos que acabar com esta cultura. Dê-me um exemplo de um compromisso que fosse possível, que fosse viável. Bem, um deles tem a ver com as carreiras dos médicos e dos enfermeiros e dos profissionais de saúde. Esse é um compromisso necessário. Nós temos que organizar e fazer uma gestão completamente diferente dos recursos do Serviço Nacional de Saúde. Há bons exemplos que nós temos em várias ULS, em várias unidades de saúde, que funcionam muito bem e que precisavam de ser replicadas noutras. Só que muitas das vezes a vertente e a vertigem partidária retira pessoas que são bons profissionais e que estão a fazer um bom trabalho, como aconteceu recentemente na ULS de Coimbra. Mas dou-lhe exemplos, que são exemplos tão fáceis de concretizar. Veja uma coisa, Clara mas de alguma forma... Imagine uma pessoa que me está a ouvir. Diga-me só uma coisa. Este pacto visa de alguma forma mudar a arquitetura do sistema? Não. Ou trabalhar para melhorar a gestão do modelo atual? Não, visa um objetivo. O objetivo essencial é saúde a tempo e horas para todos os portugueses. Isso é o essencial. Com o modelo atual? Quer dizer, se for necessário fazer ali algumas alterações, não pode pôr em causa... Que tipo de alterações? Não pode pôr em causa o serviço universal e tendencialmente gratuito, porque esse é uma conquista essencial da nossa democracia, que está a ser posta em causa em termos práticos. Ou seja, admitiria um maior envolvimento de privados e do setor social se não colocasse em causa essa universalidade? O problema está em capacitar o nosso Serviço Nacional de Saúde de respostas às pessoas. Dou-lhe um exemplo concreto. O país, em termos de rácio por 1000 habitantes, tem um número de médicos superiores à média europeia. Sim. Não estão no SNS. Porquê? Porque há hoje uma competição com o SNS. Ao nível dos privados, ao nível de outros países que pagam melhor. Ora, o que é que nós temos que fazer? Temos que pagar melhor aos nossos profissionais. Isso parece uma coisa evidente. Temos que definir essa carreira. Isso é essencial. Segundo, nós temos esta situação que se criou, que foram os tarefeiros e que prestam serviços muito mais caros ao Serviço Nacional de Saúde do que seria se nós pagássemos melhor aos nossos médicos. Aqui tem um exemplo. Mas dou-lhe um exemplo, outro, entre muitos, para não estar aqui a detalhar, que tem a ver com o seguinte. Uma pessoa que nos esteja a ouvir lá em casa pede uma consulta médica. Está à espera dela, mas vamos admitir que a tem em tempo útil. O médico manda-lhe fazer análises. Ela vai ao laboratório fazer análises. Depois tem que ir novamente marcar uma consulta para mostrar ao médico. Depois o médico faz a consulta e, naturalmente, faz a prescrição dessa receita. Ora, não é possível nós termos um sistema único nacional onde se possa evitar estas idas constantes aos médicos e que o laboratório que fez as análises possa enviar para esse sistema, que o médico olha para ele e prescreve imediatamente e a pessoa recebe a receita em casa. Ou seja, uma melhor organização do sistema. Mas sabe o que é que isto faz? Isso poupa tempo. Como a inteligência artificial, como acontece noutros sistemas europeus, quando é colocado ao serviço da saúde, dispensa aos médicos de trabalho burocrático e faz com que eles se concentrem no essencial. Que é atender os doentes. André Ventura falou há pouco do poder da palavra também nesta área. Faria maior pressão para haver uma melhor gestão e organização, como ouvimos aqui, ou para si a solução está numa mudança estrutural do sistema? Não, aqui ficou muito claro também, mais uma vez, como o meu adversário não tem plano nenhum para nada. Para deixar isto claro, a carreira dos médicos, dos enfermeiros e dos auxiliares já está definida na lei. Não vamos defini-la porque ela já está definida. Há uma lei de bases de saúde e isso já acontece. Também não é a organização em si, nem as receitas, nem a transmissão de receitas, que já acontecem também, não sei em que país é que está o Dr. António José Seguro, mas que já acontecem também. Um sistema único. Mas mostra uma coisa, mostra bem como o Dr. António José Seguro está a pensar nestas coisas pela primeira vez. E, portanto, diz assim, 2 ou 3 generalidades, coisas que podem soar mais ou menos bem, mas sem ideia nenhuma. E outra coisa também que eu acho importante. Qual seria a sua abordagem? Eu vou já lá. A qualquer questão que se coloca sobre o legado que deixou o Partido Socialista na matéria da saúde, o Dr. António José Seguro diz: eu não estava lá, eu estava na minha vida privada, não tenho nada a ver com isso. Não, Dr. António José Seguro, tem a ver com isso, porque não se lhe ouviu uma crítica... Sobre saúde. Não, eu vou lá agora, não se preocupe que se me der tempo eu vou lá. Não se lhe ouviu uma crítica do estado desastroso em que o PS deixou a saúde. Não se lhe ouviu uma crítica e teve muitos anos para isso. Sabe quem é que disse isto? Nunca se lhe ouviu uma crítica durante quase 7 anos. Sabe quem foi que disse? Vasco Polido Valente. Sim. Nunca se ouviu uma crítica da sua parte, nem aos governos socialistas, nem ao caos que deixou na saúde. E agora lembrou-se de coisas pela primeira vez, ainda por cima algumas coisas que já estão definidas na lei. Eu tenho ideias concretas e específicas sobre saúde. Nós temos que mudar a lei de base da saúde para garantir, isto mete medo aos socialistas e à esquerda, mas a mim não me mete medo, para garantir que após ser ultrapassado o tempo
tempo máximo previsto na lei, isto também está na lei, está previsto na lei, mal este tempo seja ultrapassado para uma consulta, para uma cirurgia, o privado e o social entrem em ação muito mais do que estão a fazer agora. Eu não quero saber, e acho que as pessoas também não, se são tratadas no público ou no privado. Querem saber se têm um bom tratamento e se esse tratamento é dado a tempo. Isso tem que ser feito também na Lei de Bases da Saúde. O regime de dedicação plena, que devia ser isto que o Dr. António José Seguro queria referir-se, o regime de dedicação plena dos profissionais de saúde tem que ser resolvido. E, efetivamente, nós aí até estamos de acordo, porque eu já propus no Parlamento, e o Chega também, que as horas de trabalho extraordinário e suplementar dos profissionais de saúde, por exemplo, ficassem isentas de IRS, que é uma coisa da mais elementar justiça. Não é o Presidente da República que vai fazer isto, mas pode pressionar e incentivar uma coisa básica, que é quem se mata, entre aspas, passa a expressão, para nos dar um bocadinho de saúde a todos, quem se mata em horas extraordinárias, sejam auxiliares, que às vezes nos esquecemos deles, sejam enfermeiros, sejam médicos, sejam os que trabalham no INEM, sejam bombeiros, que também fazem muito sobre isto, e puxam para lá do seu horário normal de trabalho, então se calhar devemos lhes dar uma isenção fiscal. Só para terminar, que eu acho também importante, e acho que também aí o Dr. António José Seguro eventualmente estará de acordo comigo, até porque quando era líder do PS disse que tínhamos que acabar com gorduras no Estado, lembro-me disso, e estamos de acordo com isso. Então desafio e questiono se não devemos acabar com a direção executiva do SNS, que não serve para nada. Aí está um bom exemplo de como temos. Não estou a dizer que foi o Dr. António José Seguro que propôs isto, estou a dizer só. Não estou a dizer isto. Tem a oportunidade agora, António José Seguro. Dr. António José Seguro, estou só a dizer que temos aqui uma instituição, um organismo absolutamente inútil e que se calhar podíamos pressionar para acabar e gastar dinheiro onde faz falta que se gaste efetivamente. É António José Seguro, faça favor. Não, é muito simples sobre esta questão da saúde. O Presidente da República deve, de um bom ponto de vista, e assim agirei, criar as condições para que os partidos políticos se juntem em volta de uma mesa. Disponibilizarei o Palácio de Belém para que isso se faça e cada um possa contribuir com soluções concretas para este compromisso na saúde. E, no fundo, nós precisamos ter um orçamento plurianual, nós precisamos ter medidas que não estejam sempre a ser mudadas cada vez que muda um governo. E, para mim, um aspecto essencial é a valorização das carreiras e do estatuto de todos os profissionais de saúde. E fico satisfeito que, da parte do Presidente do Chega, haja essa disponibilidade para esse compromisso. E um regime de excepcionalidade na saúde seria importante, nomeadamente para essa revisão? Está-me a colocar perguntas que são do foro executivo e do foro parlamentar. Portanto, a questão é muito simples. Um Presidente da República deve ter uma prioridade clara. E, para mim, a prioridade do meu primeiro ano de mandato é a saúde e é garantir que os portugueses terão saúde a tempo e horas. E quero, conjuntamente com todos os partidos e com o Governo, naturalmente, criar as condições para que haja um plano. O país sabe que durante 5, 10 anos, para além das respostas imediatas que os governos têm que dar aos problemas que neste momento temos, existem medidas muito concretas que são avaliadas com datas, com calendário, com orçamento e que isso é um compromisso independentemente do Governo. E Isso é essencial. Está de acordo comigo, porque foi aquilo que eu disse. Eu disse que o Governo devia governar por resultados, ter um quadro de resultados, e caiu-me toda a gente em cima a dizer que o Presidente não governa. E agora vejo que afinal o meu adversário está de acordo comigo. É preciso impor metas, é preciso definir resultados e é preciso que o Governo nos alcance. Ao menos conseguimos isto do Dr. António José Seguro esta noite. Dr. André Ventura, como se recorda, eu entreguei-lhe aquilo que é o roteiro desse compromisso para a saúde. Falarmos disso, e, portanto, ainda bem que o leu. Ainda bem que o obrigada, vamos mudar já ganhámos o contributo do seu partido para este esforço. Muito obrigada, não, é que o meu partido anda a contribuir para este esforço há muitos anos. O seu anda a destruir há muitos anos. Mas eu não estou... Mas há uma diferença entre nós os dois. O senhor é o líder do partido. Andam a destruir. O senhor é um líder do partido e eu não represento aqui partido nenhum. Eu já lhe disse, dou-lhe o número de telefone do Dr. Jesus Carneiro para lhe a partir do dia 9 vai ser Presidente da República Portuguesa. Membro do Governo, deixe-me avançar. Ignorar a herança que tem. Eu sei que está... gerido bem o tempo até agora, mas deixa-me só dizer isto. Eu sei que o Dr. António José Seguro, eu sei que está desconfortável com a herança que o seu partido deixou, mas eu acho que ao menos, se não gosta do que o seu partido fez, e eu concordo, eu também não gosto, mas ao menos não finja que fez bem, porque não fez. Não vamos eternizar, mas o Sr. André Ventura deixa agora António José Seguro responder. Essa é que é a diferença. Eu critiquei, o senhor ficou em silêncio. António José Seguro, nos últimos anos, eu coloquei António José Seguro Saúde, não se viu nada do que o senhor disse sobre saúde. André Ventura, deixa responder, por favor. Dr. André Ventura, não disse nada. É normal que o senhor critique, que é aquilo que mais faz na vida. Não é só para dar voz ao... Agora vai-me ouvir. Em segundo lugar, o senhor era pago para falar, que é deputado há 6 anos. Eu não. Eu sou pago por trabalhar. Como não é pago, não diz nada. Por trabalhar. Como não é pago, só fala quando é pago, é isso? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Não é um bom exemplo do Presidente da República. Eu participei ao longo destes 11 anos em que estive na atividade privada, em cerca de 40 iniciativas. Não houve uma crítica sua? Dá-me licença. É claro
que as televisões não iam lá, nem os jornalistas. Portanto, eu era um simples cidadão. Nunca falou sobre Sabe, como há Eu peço desculpa, mas sim, vergonha com eu tinha que dar aula. António José Seguro, o senhor vai deixar de ser um simples cidadão ou um deputado da República a partir de... Mas já percebi que só fala quando lhe pagam. André Ventura, António José Seguro, peço agora que atentem à moderação, se não se importa, eu posso continuar a falar mais alto. António José Seguro, peço desculpa, temos que avançar, o tempo está a voar, peço compreensão da vossa parte. Vamos a um outro tema, o país é hoje diferente do que era há poucos anos, os números refletem um forte aumento do número de estrangeiros em Portugal, a residir no nosso país, e também mostram que há empresas cada vez mais dependentes dos imigrantes para responder à escassez de mão de obra. Esta é uma questão de partida e António José Seguro é a sua vez de começar neste tema. O senhor já disse que é preciso controlar e disciplinar a imigração. Eu gostava de perceber se é no sentido de apertar critérios de entrada ou, pelo contrário, se é sensível aos apelos, por exemplo, de tantos empresários, de tantos setores que dizem precisamos de mais gente para trabalhar. Vamos lá ver. Nós temos aqui duas dimensões diferentes. Em primeiro lugar, sobre a imigração, o que eu digo hoje, sempre disse toda a minha vida. Nós devemos controlar e regular a entrada de imigrantes. Era o que mais faltava que isso não pudesse ser. Temos que organizar a nossa imigração. E temos que o fazer também ao nível do acolhimento e da integração. O modelo económico que nós temos no nosso país é um modelo económico que apela cada vez mais à mão de obra. Ora, a pergunta é se nós não devíamos alterar também o nosso perfil de desenvolvimento e de crescimento económico para que ele pudesse, de alguma forma, produzir ainda mais riqueza do que aquela que produz atualmente, sem necessitar de tanta mão de obra. Nós vivemos numa era da inteligência... Vivemos numa era da inteligência artificial, da robótica, da era digital, há bons exemplos lá fora e, portanto, nós devemos pugnar por uma economia de futuro, uma economia altamente competitiva e com empresas altamente produtivas. No atual modelo, nós precisamos de imigração. E façamos um cenário que é o seguinte, imagine que de um momento para o outro os imigrantes vão todos embora. O país parava. Nós temos 40% de imigrantes a trabalhar na agricultura. Só primos um setor importante que tem a ver com a questão da alimentação. E, portanto, para mim é essencial que também se possam adotar medidas ao nível do rejuvenescimento da nossa base demográfica. Nós temos um país muito envelhecido e as estimativas apontam cada vez mais neste sentido. Há um fator que é positivo, que é o facto do aumento da esperança de vida ter aumentado, embora a qualidade de vida dos idosos pudesse e deva ser melhorada e, portanto, nós temos que também criar oportunidades para que os jovens portugueses se fixem no nosso país. Há este paradoxo, o país faz um investimento ao nível do Estado e as famílias também ao nível das suas poupanças para formar os seus jovens. E depois o país não lhe cria as condições e as oportunidades para eles se realizarem profissionalmente no nosso país. Ora, o que é que nós precisamos? Se eles cá ficarem, também vão ter cá os filhos. E nós precisamos de aumentar a natalidade no nosso país e de incentivar com políticas concretas. Como sabe, para construir casas, e precisamos de construir casas, para as grandes obras públicas que são previstas, também vamos precisar de operários. A Espanha decidiu hoje mesmo, o governo espanhol, avançar com uma regularização extraordinária de 500 mil de imigrantes, sem antecedentes criminais, já com residência comprovada até ao fim de 2025 no país vizinho, mas avançar para não só garantir direitos fundamentais a essas pessoas, mas também a pensar na mão de obra. Se um governo português, este ou o outro, viesse a avançar com uma proposta idêntica, teria em si um coadjuvante ou um oponente? Mas desculpe, o que é que o Presidente intervém aí? Tem que promulgar ou não? Pode promulgar ou não. Tem que promulgar ou não tem que promulgar? Está bem, mas quer dizer, mas vamos lá ver. Se há uma necessidade e uma emergência, no sentido de que a nossa economia precisa de contributo de mais mão de obra e que essa mão de obra não existe no país, qual é a solução? O país para? É muito Agora, a questão do controle e a questão da regulamentação da imigração é crucial para que nós possamos ter, esse contributo e não tenhamos outros problemas que acrescem. Agora, os imigrantes, vamos lá ver. Os imigrantes em Portugal dão um contributo indispensável, por exemplo, para a Segurança Social, para alentarem para a nossa economia. O contributo que eles dão para a Segurança Social, que é da Segurança Social que se pagam as pensões dos nossos pensionistas e reformados que trabalharam uma vida, uma parte essencial vem deste contributo dos imigrantes. Portanto, uma boa integração é naturalmente algo positivo para o país.
André Ventura, eu lançava aqui 3 ou 4 números, que terá conhecimento deles também. A CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, diz que precisa de mais 4.500 trabalhadores para o ano que corre, até ao final, para as colheitas, designadamente este ano. A Associação da Construção Civil e Obras Públicas diz que tem falta entre 80 a 90 mil trabalhadores e pensa também em imigrantes. A Confederação do Turismo diz que não se pode viver sem mão de obra estrangeira. Isto não leva a admitir que a imigração pode ser vista mais vezes como uma solução e não como problema? Deixa-me só voltar atrás aqui para dizer isto. Esta reação do Dr. António José Seguro mostra bem como não está preparado para o cargo. O Dr. António José Seguro nem sabia o que é que tinha que fazer se isso acontecer. Se tem que promulgar ou não tem que promulgar, se tem que vetar, se tem que reanalisar, se tem que mandar para o Parlamento novamente. Não, desculpa, foi o que pareceu, perguntou assim, o que é que eu posso fazer quanto a isso? Pode vetar, porque nós não podemos ter a entrada de gente de qualquer maneira, sem controle do país, de qualquer maneira. Obviamente que faça um país que já tem 1.700.000 imigrantes, muitos deles nem sabemos quem são, nem de onde vieram. E se o Governo propusesse regularizar mais 500.000 de qualquer maneira, o Presidente tem que vetar. Isso acho que parece-me evidente. E acho que acontece a seguir? E acho que até o Dr. António José Seguro, se parasse para pensar um pouco sobre isto, diria a mesma coisa. Nós estamos de acordo sobre a integração. É preciso integrar, não temos condições para fazer isso. Mais uma vez, o que é que nós temos hoje em Portugal? Temos uma economia que passou a necessitar muito de mão de obra estrangeira, também porque não paga bem aos seus. Porque nós dizemos muitas vezes, precisamos de imigrantes para trabalhar na agricultura, na hotelaria, no turismo, enfim, em vários setores. Sim, porque pagamos miseravelmente aos nossos. E devíamos era ter uma economia competitiva para conseguir pagar aos nossos, para não precisarmos estar a receber enchentes de pessoas, muitas delas vindas de países nada a ver connosco, com culturas completamente diferentes e que causam, obviamente, uma perturbação na coesão social. Evidentemente, é mau para todos e para o país também. Depois, nós não podemos esquecer o que é que aconteceu nos últimos anos. É que extinguiu-se o CEF. O partido, mais uma vez, deste candidato, distinguiu o CEF em Portugal, ou seja, acabou com a única polícia que tínhamos para controlar quem entrava e quem, enfim, para sabermos quem era, se tinha cometido crimes, se não tinham cometido crimes. Portanto, o debate aqui está completamente enviesado. Isto não tem só que ver com a economia precisa. Bom, precisa porque, paga mal a quem quer trabalhar e, 2, criou uma cultura de subsídios em que muita gente sente que mais vale não trabalhar do que trabalhar. E isso levou a uma exigência brutal de mão de obra. Mas a exigência de mão de obra não pode significar uma substituição populacional, nem pode significar o que está a acontecer noutros países, como está a acontecer em França, na Bélgica, na Alemanha. Talvez por isso eu tenha vencido com 40% as eleições nestes países, porque eles sabem o que é que não pode acontecer cá. É o que aconteceu lá. Finalmente. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado quando dizemos assim. O Dr. António José Seguro diz que promulgaria este plano de regularização de 500.000 ou 1 milhão de pessoas. Desculpa, a pergunta não foi essa. Bom, mas foi o que disse, foi o que respondeu. Não foi com números. Ou então não respondeu nada ao que é pior. Não foi ainda. Com números. Então, mas em Espanha é 500.000, se não sabe, eu digo-lhe quanto é que é, 500.000. 500.000 que foram hoje anunciados pelo Governo espanhol. Ora, Portugal tem hoje um problema do acesso a creches, no acesso à habitação, que evidentemente uma enchente nova de pessoas a entrar de qualquer maneira, de forma descontrolada, iam agravar, ia criar... Mas deixe-me dizer-lhe, esta semana saiu a notícia também que dá conta de que os estrangeiros representam mais de 30% dos trabalhadores que são colocados pelos centros de emprego. Ora, são pessoas que não estão cá a descontar há mais de 5 anos, muitas delas são jovens que ainda nem trabalharam, pela lógica do Chega, nem estavam cá, ou seja, as empresas não as podiam contratar. Isso não é verdade. Pela lógica do Chega, estariam, se não tivessem cadastro e se tivéssemos visto quem são. Porque muitos entraram cá sem sequer serem vistos. Sim, mais de... Mas queria que entrassem só que têm vínculo laboral. Alguns destes não tinham. Mais de 120.000 entraram sem sabermos sequer se tinham cometido crimes. Por isso é que todos os dias se vê que pessoas fugidas do Brasil, da Indonésia, tal, são apanhados cá. Isso é errado, devia estar regulado e até acho que nisso estamos de acordo, mais ou menos. Segundo ponto, efetivamente, nós não podemos só dizer precisamos de mão de obra e, portanto, entre toda a gente de qualquer maneira. Porque senão, deixa-me dizer uma coisa, as mães portuguesas não vão conseguir pôr os filhos nas creches. Isto não tem que ver só com contribuições. O país não é só sobre contribuir para a segurança social. O país tem que ser também sobre estabilidade e sobre coesão social. Não há coesão social, nem haverá capacidade de haver casas, habitação para todos, ou haver capacidade de ter creches para as mães portuguesas, se continuarem a entrar gente de qualquer maneira. E é esta a diferença de mundos entre o Partido Socialista, que apoia o candidato António José Seguro, e entre a visão que eu tenho para o país. Eu não quero fechar Portugal. Eu quero é que quem venha para Portugal, tenha que cumprir regras. Quem vem temos que saber quem é e não fazer o que o Partido Socialista fez, que é deixar entrar de qualquer maneira. E 2, que se estivermos em situação
como estamos, de ruptura de muitos serviços públicos, nós queremos deixar claras duas coisas, só para terminar. Que quem recebe apoios da Segurança Social, como já acontece noutros países, só pode recebê-lo ao fim de 5 anos a descontar. Isto já acontece noutros países, como na Suíça e no Canadá, mas ao fim de 5 anos. E 2, garantir que as pessoas não estão a vir a Portugal para se beneficiar, como aconteceu com as gêmeas e com outras, da nossa saúde e depois se vão embora e nós ficamos a pagar. Não beneficiam gratuitamente. Carlos, tenho que pagar. Eu não vou entrar aqui em debate, não é como as pessoas debater, só dizer isto. Nós sabemos, e até os responsáveis da saúde já o disseram, que em muitos casos não se consegue cobrar. E, portanto, estão a ouvir pessoas. Nós já não temos saúde para os nossos, estão a vir cá tratar e depois vão-se embora. É a sua vez, António José Seguro, até para equilibrar Não, é só para dizer que esta política do empadão, quer dizer, começa-se uma coisa, mistura-se tudo, sem factos e apenas baseado nas percepções, eu discordo completamente. Segundo, estava-se a falar da regularização, não é de nova entrada de imigrantes. Sim. Não, desculpe. Regularização extraordinária. Gente que já está em Espanha, no caso concreto. Estava-se a falar de regularização. Extraordinário. E o doutor André Ventura passou o tempo a dizer vem mais gente. Portanto, regularização, estamos a falar dos que cá estão. Ilegais. Desculpe. E com critérios. Estão ilegais. E com critérios. Segundo, como é que resolvia o problema da economia? Ela para? Não. Portanto, o senhor fala para criar, de facto, uma sensação de receio, de medo e de divisão na sociedade portuguesa. Mas, verdadeiramente, quando lhe colocam problemas essenciais como o crescimento da nossa economia, o senhor não tem respostas. Terceiro, quantos desempregados nós temos em Portugal? Sabe qual é o número? Eu respondo-lhe a seguir. Eu não vou estar aqui. Sim, mas sabe qual é o número? É que o número de imigrantes que nós temos no nosso país é de 1,5. Mas o que é que isso tem a ver? Não, o que eu quero dizer é que o senhor disse, se pagasse melhor, portanto, fazendo aqui uma crítica direta aos empresários portugueses, nós conseguiríamos que os desempregados fossem todos trabalhar e não precisávamos de imigrantes. O que eu quero dizer é que o número de imigrantes em Portugal é superior ao número de desempregados. Nós vivemos numa situação de quase pleno emprego. Aquilo que neste momento é o desemprego mais complicado é o dos jovens. Esse é que é o desemprego mais complicado, que é necessário criarmos essas oportunidades. Então vai-me deixar responder agora? Se for muito rápido, porque está com vontade de tempo. Sabe o que é que há pleno emprego? Porque os nossos jovens, por causa do seu partido, tiveram que ir embora. É por isso que há pleno emprego. Há pleno emprego porque os jovens... Agora vai-me deixar falar. Estava a falar comigo, agora tenho que ouvir. Não venha aqui falar de pleno emprego quando 30% dos jovens que nasceram em Portugal vivem no estrangeiro por causa do seu partido e das suas políticas. André Ventura disse que ia ser rápido, está colocada a sua réplica. Só para terminar isto. Não, doutor António José Seguro. Estes estavam ilegais. Conhece a palavra ilegal? É por isso que estão ilegais. E agora faz-se uma regularização extraordinária. Não se faz nada. Sabe que se fizer isso... Em Portugal não está para ser feito, vamos ter que avançar, André Ventura. Posso terminar ou não? Sabe que se fizer isso... Só lhe quer dizer uma coisa. Foi colocada uma questão teórica. Posso falar? Foi colocada uma questão teórica. Este assunto... Desculpe. Este assunto não está na ordem do dia. Pois eu sei. Foi colocada uma questão teórica. Posso agora? Não lhe interessa que isto esteja na ordem do dia. Por amor de Deus. Por aí está e não sabia o que é que havia de fazer. O senhor está sempre a confundir a sua política do empadão. André Ventura, tem mesmo de concluir. Eu disse que tinha que ser rápido, já está a falar mais de quem não tem ideias sobre nada. Estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo. Regularizar pessoas que estão ilegais em Portugal em catadupa equivale a regularizar aqueles que tinham cometido crimes da banca e depois... André Ventura está colocada a sua nota. António José Seguro? Não, deixe-me só terminar. Desculpa lá que isto é importante. Nós não devemos, a pessoas que entraram ilegalmente... Há alguma proposta em cima da mesa? Nós não devemos. A pessoas que entraram... Há alguma proposta em cima da mesa? Não há. Nós não devemos. A pessoas que entraram... Então o senhor está a fazer uma ficção. Nós não devemos, a pessoas que entraram ilegalmente em Portugal, dar-lhes o beneplácito de os tornar legais. Já disse isso, André Ventura, entraram ilegais em Portugal. Por isso é que é ilegal. Nós devemos fazer que as pessoas entrem, cumpram regras, venham por um processo e cumpram as regras de imigração. Só mostra que o senhor quer a mesma bandalheira que o seu partido deixou o país. É isso que António José Seguro, a última nota para equilibrar antes de passar à sala. Não, é muito simples. Eu vou manter o nível deste debate, porque eu quero recordar-lhe que estou-me a candidatar para Presidente da República. Ou seja, não tem ideias sobre nada. Portanto, não tem ideias sobre nada. Pode não dizer nada, continuar e a ver se as pessoas votam em si de qualquer maneira. André Ventura, deixa eu ouvir o António José Seguro agora, por favor. E, portanto, quero recordar-lhe isso e recomendar-lhe, e se tudo correr bem e se merecer a confiança dos portugueses, é necessário que nós mantenhamos um clima de relacionamento institucional. O senhor é Presidente de um partido em Portugal. Do maior. Que tem e que eu respeito democraticamente. E respeito os seus eleitores. E sabe porque é que eu respeito os seus eleitores? Sabe porque é que eu respeito os seus eleitores? Devia respeitar o país. Sabe porque é que eu respeito os seus eleitores? E alguns que votaram em mim. Porque fazem a diferença entre um candidato presidencial e uma eleição partidária. E uma eleição partidária. É porque muitos dos seus eleitores estão angustiados. Isso estão. Estão revoltados.
com a situação a que Isso o é país verdade. chegou. Quando veem com a possibilidade de chegar a Presidente da República, ficam angustiados. Isso é verdade. Eu também fico. Eu confesso que eu com a também situação fico. em que o país chegou, Eu também fico. em que o país chegou, não terem acesso. E eu saio deste debate muito angustiado, deixa-me dizer. Ainda não acabou o Não debate? ter acesso, Sai não deste ter debate muito acesso angustiado. a cuidados de saúde a Vamos tempo e mudar aqui a horas, agulha, meus não ter senhores. acesso à habitação. Vamos mudar a Eu agulha, compreendo a olhar revolta, para fora indignado, também. Não tem- com tantas promessas que foram feitas. tem ideia António sobre José verdade, Seguro, António José André Seguro. Ventura, É eu peço que constrangedor. respeitem também as regras do debate. O tempo para este tema já terminou. Vamos avançar, vamos olhar também para fora, para o posicionamento de Portugal no mundo. O atual contexto internacional requer tomada de decisões importantes dos governos, dos chefes de Estado, algumas que podem até contrariar aliados históricos e importantes, como é o caso dos Estados Unidos. André Ventura, enquanto Presidente da República, como é que vai lidar com a estratégia do Presidente Donald Trump de dividir e enfraquecer a Europa? Portugal deve mostrar firmeza Portugal aos tem que Estados mostrar Unidos? firmeza, mas perante os Estados Unidos, perante Espanha, perante todos. Portugal tem que mostrar firmeza perante os países... Mas em relação aos Estados Unidos, é a minha pergunta, tem que mostrar Portugal firmeza tem que mostrar de que forma? firmeza. Sempre que está em causa defender Portugal, eu acho que nós temos que superar a partidarite, as diferenças partidárias e defender o nosso país. Isso é evidente. Ser Presidente da República é muito mais do que a questão Portugal-Estados Unidos. Apesar Mas de ser eu quero ouvi-lo concretamente sobre a posição Portugal-Estados Unidos, porque de facto é um aliado histórico de Portugal. E já agora, olhando, por exemplo, para uma questão concreta, já porque está aí com alguma dificuldade em concretizar, eu vou-lhe pedir, por favor, uma resposta em relação a um exemplo em concreto. Vocês é que querem falar disso, eu percebo só. Mas eu tenho outras coisas também que acho que são importantes do ponto de vista Mas a minha internacional. pergunta é sobre os Estados Unidos. Eu Este percebo Conselho isso. para a Paz que Donald Trump criou, gostaria de ouvi-lo sobre isso. Enquanto Presidente da República, que conselho daria, por exemplo, ao Governo? Seria para Portugal Eu integrar acho que esse o Conselho Presidente de para a Paz? Portugal deve ser firme na defesa do país, seja quem estiver na Casa Branca, seja ele democrata, republicano, seja quem for. O território de Portugal não se discute, a integridade europeia não se discute, Portugal no mundo não se discute. Isso é uma evidência. E nós devemos ser firmes nessa defesa. Agora, nós temos aliados. Eu não quero estar aliado com a Venezuela, nem quero estar aliado com o Irão, nem quero estar aliado com os países que têm terroristas no seu governo. Nós temos muita clareza em aliarmos-nos às democracias e não aliarmos Permita-me voltar à minha pergunta. às ditaduras. Mostrar firmeza em relação aos Estados Unidos, por exemplo, nesta questão em Deixa-me lá concreta. terminar, senão não consigo terminar. Nesta questão em concreta, como é que Portugal deveria agir? Devia agir- Integrar ou não este Conselho para a Paz? Deve agir de forma firme e acho que o Ministro dos Integrando Negócios este Conselho Estrangeiros já para a o paz? disse, que se isto se cingir apenas à questão israelo-palestiniana. A verdade é que houve um cessar-fogo em Gaza, não foi a esquerda que o fez, nem foram os democratas que o fizeram. A verdade é que estamos a tentar ter paz em Gaza. Vamos ver se conseguimos na Ucrânia também. Portugal deve se posicionar ao lado da paz e ao lado de defender os interesses E isso da significaria paz. integrar este Conselho para a Paz? Eu acho que a questão é muito mais do que isso. Portugal deve se posicionar, olhar para o Conselho e ver a dimensão que o Conselho tem. Agora, deixa-me um bocadinho mais longe sobre isto, porque a presidência portuguesa não é só nem sobre Donald Trump, nem sobre Vladimir Mas a Putin. minha pergunta neste momento é sobre Donald Trump, Deixa-me só terminar. André Ventura. Nós, se queremos ter um Presidente da República que seja chefe de Estado, isto tem que passar por uma coisa: não nos deixarmos humilhar na cena internacional. E isso é o que, infelizmente, tem sido feito por Marcelo Rebelo de Sousa, é o que tem sido feito pelos presidentes anteriores, que é Portugal anda pelo mundo com uma espécie de cabeça baixa. E isto não tem que ver só com os Estados Unidos da América, tem que ver sobretudo com os PALOP e com os países com que temos relações na Europa. Nós não podemos permitir que um chefe de Estado português vá a outro país qualquer, onde nos chamem ladrões, esclavagistas, onde nos chamem racistas, e saia de lá de cabeça baixa e a pedir desculpa. Eu quero ser um chefe de Estado que, como lhe disse, defende Portugal perante todos os países do mundo, independentemente de serem os Estados Unidos, a Inglaterra, a Espanha, a Rússia, seja o que for. Portugal tem que ser firme na defesa dos seus interesses geoestratégicos. 2, eu vou acabar com aquilo que começou há muitos anos e que não é só de Marcelo Rebelo de Sousa, que é este sentimento de humilhação nacional perante os nossos antigos PALOPs. Acabou essa história, só para terminar, acabou essa história de pedirmos desculpa pelo nosso passado. Acabou essa história de perdoar dívida a Deixe-me Moçambique recentrar e ao novamente aqui o Brasil debate e na etc. questão dos Estados Unidos e tenho que dar a palavra a António José Seguro. Só para terminar. Tem que dar a Vou terminar. oportunidade. Basicamente, só para terminar, eu quero um chefe de Estado que orgulhe a bandeira nacional. E é isso que eu vou procurar fazer. António José Seguro, qual deve ser a nossa estratégia de resposta aos Estados Unidos, por exemplo, ou à posição de Donald Trump? Portugal deve correr o risco de hostilizar ou afrontar um aliado?
Eu só pedi uma clarificação, não fiquei com qual foi a sua resposta, devemos ou não integrar o Conselho da Paz? Acho que se restringir à questão israelo-palestiniana e não a uma questão superior. Isso foi dito hoje, aliás, eu sei que está um pouco desatento, mas foi dito hoje pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português. Desculpe, eu não estou desatento absolutamente nenhum. Está-me a fazer uma pergunta que já respondi. Mas eu já respondi no início. Pronto, eu perguntei-lhe assim, para saber. É que se fala em não ter opiniões, não compreendo bem. Em relação a Portugal como os Estados Unidos. Nós temos aqui que fazer uma análise muito objetiva sobre o seguinte. Se este movimento que os Estados Unidos estão a fazer é um movimento de uma administração ou se é um movimento dos Estados Unidos. Independentemente dessa análise, e por isso eu convocarei um Conselho de Estado, o primeiro Conselho de Estado, já em março, será para debater esta questão da segurança e da defesa, porque é uma questão muito importante. Eu quero dizer que a Europa e Portugal em concreto têm que reforçar a sua autonomia estratégica em matéria de segurança e em matéria de defesa. O que é que isso significa? Significa termos melhores meios mais eficientes para nos defendermos e para nos protegermos. Há 6 meses o senhor questionava aqui o investimento em defesa, dizia que 5% talvez fosse demais para as possibilidades do país. Mudou de ideias, entretanto? Não mudei absolutamente nenhuma ideia. Eu considero que esse número é um número redondo, carece de evidência científica porque é que é necessário e, portanto, nós temos que ter várias discussões sobre o ponto de vista tecnológico, mas, sobretudo, aquilo que eu quero deixar aqui como uma menção, uma ideia muito clara, é de que nós temos que reforçar a nossa defesa e a nossa segurança. Porque o mundo tornou-se, sempre foi, mas tornou-se um lugar muito mais perigoso. E hoje o direito internacional vale muito pouco para os amigos do Dr. André Ventura, designadamente o Presidente Trump, onde ele foi à tomada de posse. E, portanto, nós precisamos de voltar a ter e a colocar no relacionamento entre os povos esse direito internacional e não a lei da força, como é apanágio dos autocratas deste mundo. E, portanto, Portugal e a Europa o que é que tem que fazer? Tem que aprofundar a sua autonomia estratégica. Temos que comprar europeu, temos que comprar português. Sobre os 5,8 mil milhões de euros de investimento que vão ser feitos, eu considero que é importante haver esse investimento, mas é necessário que haja planos anticorrupção a acompanhar esse investimento. Porquê? Esse investimento é um investimento que, por regras europeias, não necessita de obedecer às regras da contratação pública e que pode ser feito através de ajuste direto. Aliás, em relação às fragatas, isso já foi feito e estamos a falar de 3 mil milhões de euros. Portanto, é preciso garantir que há neutralidade, imparcialidade, transparência, concorrência e é necessário esses mecanismos de anticorrupção. Por outro lado, é necessário que nós tenhamos uma discussão muito séria sobre a estratégia de defesa nacional, sobre o conceito de defesa nacional e depois fazermos essas opções. Eu tenho com muita clareza esta ideia, quero discuti-la com os chefes militares, quero ouvir os partidos porque quero manter o consenso nacional em torno da nossa defesa e segurança e quero convocar o Conselho de Estado para que haja uma discussão séria e serena sobre a nossa segurança. É muito simples, só para dizer, primeiro o Dr. António José Seguro conseguiu falar sem ser... Os tempos estão equilibrados, temos que Não vou dizer isso, eu fui interrompido 3 vezes enquanto estava a falar sobre isto. Dr. José Seguro não foi, mas acho que foi centrada esta intervenção sobre os Estados Unidos, acabou a falar de anticorrupção, bom, então talvez seja eu que não estou muito centrado aqui. Vamos lá ver se nos entendemos, também tem que haver imparcialidade da parte de todos. A conversa foi para a defesa, António José Seguro respondeu, foi para a defesa, senão isto não é senão eu não estou a debater só com o meu adversário, estou a debater convosco também e não queria fazer isso. O Dr. António José Seguro, mais uma vez, mostrou porque é que não tem uma ideia sobre nada. Sobre nada. Quer resolver os problemas da defesa com o Conselho de Estado. O problema da defesa é, vamos aceitar ou não o investimento de defesa estruturado previsto na Lei de Programação Militar. É isto que é preciso responder, não é ideias genéricas. Depois deixe-me dizer-lhe uma coisa, Dr. António José Seguro. Tem que terminar. Só para terminar. Eu não sei a que amigos que se está a referir dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou dos países democráticos. Não foi à tomada de posse. Mas tenho para mim isto. Mais vale estarmos do lado de democracias do que estarmos do lado de ditaduras e de tiranias. E eu sabemos uma coisa, os seus amigos ainda agora, os seus amigos ainda agora... Quais são os meus amigos? Os seus amigos de esquerda, todos, os seus amigos de esquerda, ainda agora... Deixe-me só dizer isto, os seus amigos ainda agora no Parlamento Europeu votaram contra e abstiveram-se
contra a condenação da violência no Irão, de mulheres e de Peça-me ativistas. responsabilidades a mim. Portanto, quer estar do lado das democracias ou das ditaduras. Peça-me responsabilidades a mim. Não, eu sei que o Dr. António José Seguro não tem responsabilidade sobre nada. Parece que chegou agora ao país. Parece que chegou agora, aterrou, é um extraterrestre e olha para o país e diz assim: eu não tenho responsabilidade sobre nada. Eu não fui líder do PS, eu não fui deputado, eu não fui governante, eu não fui nada. Eu não sei nada de nada. Retórica não há quem ganhe. Tem que assumir responsabilidade. Os tempos já estão desequilibrados, não vamos conseguir equilibrá-los como desejaríamos. É tempo de minuto final, 1 minuto para António José Seguro, 1 minuto final para André Ventura, começando por si, António José Seguro. Bem, eu sou candidato a Presidente da República do meu país e ambiciono ser o Presidente de todos os portugueses. Ofereço ao país a experiência, ofereço a moderação e ofereço uma grande ambição de, através do diálogo e do compromisso e da lealdade institucional com o Governo, fazer de Portugal um país moderno e um país justo. A minha visão de país é um país que valoriza todos os seres humanos, a dignidade humana. Sei que há muitos portugueses a sofrer, sei que há muitas situações de pobreza, sei que há muitos portugueses que penam para chegar ao final do mês com o salário que têm, com as reformas que têm, e aquilo que é o meu compromisso e o meu empenhamento é que, como Presidente da República, tudo farei para que, através da união dos portugueses, nós possamos ultrapassar estas dificuldades e todos podermos contribuir para sermos um país moderno e um país justo, onde ninguém fique para trás. André Ventura? Nos últimos anos, vocês deixaram de ter o vosso país. O país passou a pertencer a um conjunto de elites que ficaram com a maior parte do poder, que absorveram a maior parte dos recursos, do dinheiro, que o distribuíram pelos amigos, que distribuíram por aqueles que queriam e deixaram-vos a vocês na pobreza, com salários baixos, com pensões baixas, deixaram a maior parte do país revoltado com o sistema político. Estas eleições não são só sobre escolher um candidato presidencial. É sobre se queremos manter tudo na mesma, com um candidato que não fará absolutamente nada, que se manterá absolutamente refém de todos os interesses do sistema e partidários dos últimos anos, ou se vamos conseguir finalmente dar o abanão que a nossa democracia merece. Quando passaram 50 anos do 25 de Abril, os portugueses têm uma escolha para fazer. E essa escolha é se querem continuar neste mesmo clima de pobreza, em que os jovens têm que ir embora, em que os empresários têm que sufocar em impostos, em que temos que ficar cada vez mais pobres. Eu não acredito nisso. Eu acredito num país melhor. Eu quero ser a voz dos que não têm voz e é para isso que conto convosco no próximo dia 8. Muito obrigada, André Ventura. António José Seguro. Boa noite. Está assim concluído o único debate desta segunda volta das presidenciais. Segue-se ainda 1 semana e meia de campanha até a hora de escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. E a decisão é dos portugueses, no dia 8 de fevereiro.